Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe? Como prevenir doenças? Como emagrecer de forma segura? Ou que tipo de exercício físico deve praticar? Este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é o 5º episódio do Haja Saúde. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o maior órgão do corpo humano, um órgão complexo, a pele. A pele e o verão. Que cuidados dermatológicos devemos ter ao sol? Vamos deixar um alerta, porque esta emissão é uma emissão anti-escaldão. Para esclarecer as questões sobre a pele e o verão, senta-se hoje connosco César Martins, dermatologista da ULS do Médio Tejo. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Filipa. Olá. Está aberto o consultório, vamos lá. Haja saúde. A pele representa 15% do nosso peso corporal. É espantoso, não é? Há mais dados curiosos sobre este órgão admirável. As células da pele estão em constante processo de renovação, cujo ciclo completo dura 28 dias, ou seja, ao longo da vida renovamos em média 47 kg de pele. Só mais um dado. A pele pode produzir até 11 litros de suor por dia, auxiliando na regulação da temperatura corporal. As únicas partes do corpo que não suam são as margens dos lábios, a parte inferior das unhas e os tímpanos. Dr. César, foi por estas e por outras características fantásticas da pele que se tornou dermatologista? Escolhi dermatologia porque era uma especialidade que permitia conjugar a área médica, as doenças sistémicas, com a área cirúrgica. Sempre gostei de uma especialidade muito direta, em que faz o diagnóstico e o tratamento ao mesmo tempo. E eu acho que a dermatologia tem um pouco disso, tem cirurgia, tem medicina interna, e não é uma medicina interna muito pesada, nem é uma cirurgia geral muito pesada, é um misto mais soft, mais leve e é extremamente abrangente. Isto porque, de facto, a pele é um órgão muito complexo. A pele é um órgão muito complexo, já a gente desde a escola primária diz que é o maior órgão do corpo humano, quase que é um dado adquirido, e é o dermatologista que conhece a pele. Sempre que há alguma intervenção sobre a pele, e cada vez mais as intervenções são intervenções de grupo, na área oncológica, por exemplo, os dermatologistas devem estar presentes para que possam dar a sua opinião na decisão do tratamento. Porque é, no fundo, o especialista que conhece todos os mecanismos, não só de proliferação, como muito bem disse, dos 28 dias do ciclo, mas também dos mecanismos imunológicos que estão por detrás de toda a sua função de barreira, a nossa barreira para as infecções. É verdade que já não está na moda bronzear-se? Eu penso que as pessoas gostam de ter uma corzinha na pele. Acho que aquela moda da Marilyn, que era um ícone de beleza e que era branquinha e loirinha, passou. E acho que as pessoas associam um bocadinho o bronzeado ao aspecto mais favorável da pele. Se bem que depois, em termos de beleza, há outras coisas que contam que não só o tom da pele, a forma dos lábios, a maneira do nariz, a distância entre os olhos, tudo isso são critérios de beleza. Mas eu acho que a cor da pele é importante, tanto que é assim que as senhoras normalmente põem um bocadinho de base, ou mais escuro, ou mais claro, e portanto as pessoas gostam de ter uma corzinha. Bronzeado, talvez não se veja tanto. Como era nos anos 80, por exemplo, sim, não é? Sim, são modas. Era quase esturricado, não é? Sim, são modas. Eu acho que o que se tem que ter cuidado com as modas é não ir muito atrás delas e ver como é que nós conseguimos bronzear a pele. O que é que acontece com a pele quando nos expomos ao sol sem protetor solar? Eu acho que a mensagem que deve passar aqui é que a pessoa pode se expor ao sol da forma que quiser, mas tem que perceber o seguinte: não pode nunca ficar vermelha. Sempre que a pessoa fica vermelha, o DNA das células vai alterar. E sempre que o DNA das células alterar, a probabilidade de ter um tumor ou uma lesão pré-cancerosa existe. E, portanto, é este escaldão que nós tentamos transmitir.
tirar um bocadinho a ideia das pessoas que acham que eu fui para a praia, estive lá 15 dias, fui 15 dias para a praia, só no primeiro dia que apanhei o escaldão. É mau, o escaldão é o 1 ou o 0, ou seja, já apanhou um escaldão, pode perfeitamente a partir de um sinal que tem pré-existente ou de uma pele normal transformar-se no tumor mais agressivo e que nós dermatologistas mais receamos, que é o melanoma maligno. Portanto, há que bronzear com cuidado. Como é que a pessoa faz para bronzear com cuidado? Evita a exposição solar nas horas em que ela é mais intensa, que normalmente é entre as 11 e as 16. Acho que as pessoas têm que assumir um comportamento perante o sol. Por exemplo, é muito fácil ir para o site do Instituto do Ar, da Atmosfera, que diz o índice de ultravioletas, a pessoa consultar e ver para aquela hora em que vai para a praia se tem muitos ultravioletas, se não tem, e adequar um bocadinho o seu comportamento a isso. Porque é o comportamento da pessoa face à deslocação para a praia ou ao sol que interessa mudar e que nós não estamos a conseguir mudar. Mudar o protetor solar, a roupa que leva, é isso, doutor? Explicar às pessoas que o sol se apanha na rua, não se apanha só na praia. E muitas das vezes as pessoas, mesmo pessoas que já tiveram cancros de pele e que nós insistimos, aplicou o protetor solar. Não apliquei o protetor solar porque vim de casa direto para aqui. É mais um bocadinho de sol que se apanha e a pessoa tendo já um pouco a tendência para ter cancro de pele ou lesões pré-cancerosas, deve fazer disso um hábito. Só quando as pessoas entenderem que devem fazer disso um hábito, como o homem que quando se barbeia põe aftershave, qualquer pessoa, antes de sair de casa, pôr um protetor solar, é que vamos conseguir que a incidência e a prevalência do cancro diminua. Porque, Filipe, o que atira do sol não é o ultravioleta, é o infravermelho. O que atira do sol é o calor. A pessoa diz, eu tenho que sair daqui porque estou a ficar com a pele muito quente. Ou porque está a picar. Está a picar. Está a picar porquê? Porque tem muitos infravermelhos. Os infravermelhos eram aqueles radiadorzinhos que a gente via antigamente. Por isso é que, quando está nebulado, e a pessoa diz assim, não preciso ter muito cuidado. Queima na mesma. Queima na mesma porquê? Porque os ultravioletas passam nas nuvens, os infravermelhos não passam. No fundo, o calor não está a incidir na sua pele e vai-se deixando ficar. Mas o efeito está a acontecer. O efeito está a acontecer. Já para não falar que há diferentes tipos de ultravioletas, uns que têm efeito na altura e outros que vão ter um efeito tardio. E a pessoa não tem controle sobre isso. Portanto, eu gostava que servisse a mensagem de eu posso me bronzear desde que não fique vermelho. Tenho vários meios ou tenho várias ferramentas. Ou vou para debaixo do chapéu, chama-se a sombra, ou uso vestuário adequado, ou ponho protetores solares. Não me possa convencer que se ficar vermelho que estou a agir muito bem. E que depois basta pôr qualquer creme que vai recuperar a pele. E que vai recuperar, não apanha no dia a seguir, portanto está tudo bem. Não. É muito importante, e eu comecei por isso a dizer que esta é uma emissão anti-escaldão, porque basta um escaldão. Basta um escaldão para mudar. Claro que se a pessoa for muito branca e tiver muitos sinais de pele, esse escaldão é mais fácil de acontecer. Ou seja, se a sua pele, como em Portugal, normalmente os fototipos... Qual é o nosso fototipo? O fototipo é 3-4, as pessoas mais ou menos são um bocadinho morenas, portanto suportam um bocadinho mais o sol sem escaldar a pele do que as pessoas do norte da Europa. Tem o fototipo 2-3 e nós muitas das vezes vimos os turistas na praia todos vermelhos e é uma atrocidade. Chamadas lagostas. E as lagostas, é uma verdadeira atrocidade. Provavelmente no meio daqueles sinais que eles têm, algum deles há de sofrer uma alteração. Nós não estamos a conseguir passar a mensagem do escaldão. E temos outra mensagem que não estamos a conseguir passar de maneira nenhuma, que é o dos protetores solares. Mas se calhar a Filipe depois... Não, eu ia já para aí. Ia perguntar precisamente, eu suponho que não existam protetores solares de fabrico caseiro. Portanto, tem que se comprar um protetor solar, não é, doutor? Sim, tem que se comprar um protetor solar e a pessoa, de certa forma, tem que perceber que há dois grupos de protetores solares. Há um protetor solar físico e há protetores solares químicos. Quer nas parafarmácias, quer nas farmácias, se perguntar este é físico ou químico, quem está a vender sabe. Antes de mais, é melhor ir à farmácia, não ao supermercado. Pode ir a uma parafarmácia, as pessoas têm conhecimento. É difícil para nós pegarmos na constituição do protetor solar e ver se estão lá os ingredientes que fazem dele um protetor físico ou químico.
Mas é fácil de perguntar a quem está a vender se é físico ou seja, químico. primeira regra, falar com quem sabe. Falar com quem sabe. Depois, quais são as vantagens e as desvantagens? Todas as pessoas querem protetores solares químicos, porque quando o aplica na pele, Filipa, não se nota, espalha, não fica aquele aspecto esbranquiçado e a pessoa fica satisfeita com isso. É como se não tivesse. É como se não tivesse e na realidade não tem. Compra um protetor solar químico, um índice muito alto e fica satisfeito porque espalhou muito e tem ali a sua proteção. O que é que está errado nisto? Está errado no princípio logo. Para se saber, o índice de proteção de um protetor solar significa o quê? Significa que se for 30, significa que a pessoa pode ficar, antes de ficar vermelha, pode ficar 30 vezes mais tempo ao sol. Ou seja, eu vou para o sol, tenho um índice 30, antes da minha pele ficar vermelha, eu posso ficar 30 vezes mais tempo ao sol, aumentou em 30 vezes a minha proteção. E isso é suficiente. Não é preciso 50 nem 100. No entanto, como deve perceber, isso, para ser verdade, a quantidade de protetor solar que aplica tem que ser aquela que é determinada nos estudos. E normalmente a proteção solar, a quantidade que aplica é entre 30 ml a 30 gramas por aplicação. Se vir que, em média, um frasco de protetor solar tem 125 ml, dividindo por 30 dá para 4 aplicações corretas. Extraordinário. É extraordinário porque Mas é muito interessante porque, de facto, esta é uma área em que existe muita desinformação. Há desinformação. Porque... Nem é falta de informação, há muita desinformação, porque há também uma publicidade massiva. Isso. Há desinformação e a pessoa aplica uma quantidade que não é adequada. Não vou dizer que aplique, que gasta aquilo por 4 vezes, mas se calhar, seguramente, um frasco de protetor solar de 125 ml dá para a pessoa, até mesmo para a família, durante as férias dos 8 dias. Se calhar não estou a errar muito. Quer dizer que o índice que lá ficou seguramente não vai ser o que estava no rótulo da embalagem, vai ser muito menos. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão achar que estão protegidas e não estão. Isso é uma falsa sensação de proteção. E essa falsa sensação de proteção vai fazer com que elas estejam mais tempo ao sol. E de repente dizem assim, então mas eu pus protetor solar e fico vermelha na mesma. Pôs, mas não pôs a quantidade que queria. Voltando aos filtros, os filtros físicos, que ninguém gosta. Gostam os surfistas, porque são brancos, ficamos os fantasmas na praia. Fica branco. Os surfistas fazem aqueles bonecos ou fazem os bonecos na cara, aquelas risquinhas. Mas ninguém gosta daquilo. E, portanto, as pessoas não põem. É difícil de espalhar. Normalmente os homens são muito renitentes a pôr protetor solar. Principalmente na cara, na barba, tudo isso. Querem formulações diferentes. E as pessoas vão atrás das formulações diferentes dos laboratórios. Os laboratórios inventaram formulações, em vez de ser em creme, em espuma, em spray. Tudo isso é mais fácil de utilizar, mas muito menos eficaz. No fundo, não se está protegido para o sol. E é isto que é preciso transmitir, é que a pessoa tem que ter a noção do que é que está a fazer. Eu já não tenho a ambição de dizer, como se diz academicamente, que se deve renovar o protetor solar de 2 em 2 horas, porque acho também e de cada vez que se vai à água? E de cada vez que se vai à água. Mesmo? Sim, em teoria, não é? Senão quando chegássemos a casa e tomássemos banho, aquilo não saía, a água pode ir a seguir, portanto a pessoa vai para a água. Claro que se tiver um protetor físico dos tais brancos, Filipa, que estávamos ali há bocado a falar, der um mergulhinho e quando sai de lá continuar branco, em princípio o protetor solar está lá, mas se anda lá a meia hora e quando sai, passa a mão na pele e não sente nada, se calhar aplicar outra vez. Mas mais do que os protetores solares, que eu acho que é este engano que as pessoas vão um pouco atrás, eu pus protetor solar, portanto posso estar aqui à vontade, é o comportamento. As pessoas têm que ter a noção que o sol está presente no dia-a-dia, que cada vez que saem de casa para vir ao Médio Tejo, que tem temperaturas altas e tem muito sol, apanham mais um bocado de sol. E, portanto, é esse comportamento que interessa mudar. O vestuário e os protetores solares, mas o topo da pirâmide é a pessoa ter a noção do que é que está a fazer bem e mal. E isso faz a diferença. E sobretudo nesta região, não é? Que cada vez com mais vagas de calor. E também perceber que a sombra também se queima, não é? Sim, perceber o reflexo. Sim, perceber sobretudo que o sol está mais agressivo. Isso tem uma razão para existir. Saber que se tivermos este cuidado,
se calhar muitas das preocupações ou dos cancros de pele não chegavam a desenvolver-se ou não ficariam tão agressivos. Voltamos já de seguida para conversar sobre a pele e o verão com o Dr. César Martins, dermatologista da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Contamos consigo depois das informações úteis de hoje. Até já! As férias de verão são um período crítico para adultos e jovens em risco, vítimas de maus tratos, violência doméstica e abusos sexuais. O verão é um período do ano em que as vítimas necessariamente passam mais tempo com os agressores, podendo assim desencadear mais episódios de violência. Por outro lado, o maior consumo de álcool que caracteriza as festividades de verão também potencia mais crimes. Sabia que os maus tratos ocorrem mais aos fins de semana e às segundas-feiras, normalmente a partir do final da tarde e muitas das vezes com crianças a assistir? Que em 2024 morreu uma mulher por semana vítima de violência doméstica? Quando falamos de maus tratos, abusos ou violência doméstica, podemos estar a falar de um conjunto alargado de situações, que podem ser físicas, verbais, incluindo a intimidação, de cariz sexual, emocional e mesmo de isolamento social. Nestes casos, as urgências hospitalares são um verdadeiro porto de abrigo e os profissionais de saúde muitas vezes os primeiros a acolher as vítimas, a lidar com a natureza do abuso e a sinalizá-las às entidades competentes. Em 2023, só na ULS Médio Tejo, foram sinalizados mais de 46% de casos de maus tratos sobre crianças e jovens e nos adultos, o aumento foi de 15% nos últimos 4 anos. Saiba que os maus tratos e abusos, quer seja adultos, crianças ou jovens, são crime público. Denunciá-los é responsabilidade de todos. Se é vítima, sabe que pode fazer um pedido de ajuda aos profissionais de saúde na sala de triagem das urgências, ainda que esteja acompanhado ou acompanhada pelo agressor ou agressora? Para tal, basta fazer, da forma mais subtil possível, um sinal de alerta. Fechar e abrir o punho, para que de imediato o profissional de saúde desencadeie um conjunto de procedimentos para proteger. Se é vítima ou suspeita de situações potenciais de maus tratos ou de risco, pedimos-lhe que contacte as autoridades ou o Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco da ULS Médio Tejo ou a nossa equipa de prevenção de violência em adultos. Tome nota dos seguintes endereços de e-mail: nhacjr@ulsmt.min-saude.pt ou, no caso de ser adulto, epva@ulsmt.min-saude.pt. A linha de serviço de informação às vítimas de violência doméstica está sempre 24 horas por dia e 365 dias por ano disponível através do número verde gratuito 800 202 148. A violência nunca é culpa da vítima. O pedido de ajuda nem sempre é fácil, pois não pode ou tem medo de falar. Mas o Serviço Nacional de Saúde e a ULS Médio Tejo garantem-lhe ajuda. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, pioneiro no SNS. Hoje falamos sobre a pele e o verão, com o Dr. César Martins, dermatologista da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Vamos falar sobre o cancro de pele, mas eu queria falar antes sobre o envelhecimento precoce. Entre uma pessoa que nunca se expôs ao sol, ou praticamente não se expôs ao sol, alguém que se expôs medianamente ao sol e uma outra terceira pessoa que se expôs intensivamente ao sol, qual é a probabilidade de desenvolvimento de cancro e que tipos de cancro? Eu acho que é bom distinguir o efeito do sol na pele em 2 grandes grupos. Um é a capacidade do sol produzir cancro de pele, que é o que temos vindo a falar. O outro é que a pele sofre o envelhecimento biológico, como todos os nossos órgãos, o coração, o fígado, tem envelhecimento biológico,
Mas a pele sofre fotoenvelhecimento. E o fotoenvelhecimento expressa-se de formas diferentes. Em sinais que aparecem, que às vezes até parecem que são semelhantes ao cancro de pele, mas que para nós dermatologistas conseguimos distinguir bem. As queratoses seborreicas são muito escuras, parecem melanomas, mas não são. Os angiomas rubis são pintinhas vermelhas que começam a aparecer na pele. Não são salientes, pois não? Algumas delas podem ser salientes. Porque existe um bocadinho, não sei se é mito, a ideia de que os sinais salientes não são tão perigosos. É verdade, isso existe, mas convém que não negligenciar a atenção a todos. Não, convém que se diga que isso não é verdade. Os sinais salientes, e eu acho que também há pessoal que diz que os que têm pelo são bons ou maus, já não sei, há qualquer coisa assim desse, já não sei. O saliente ou não saliente não tem nada a ver, o pelo ou não pelo não tem nada a ver. O que tem a ver nos sinais maus e bons só é o A, B, C, D, E, a assimetria, bordes irregulares, cores diferentes, diâmetros grandes, e o E não é elevado, não é saliente, é evolução. Sempre que a pessoa tem um sinal que mudou, deve mostrar. E sempre que a pessoa tem um sinal novo, deve mostrar. Ou seja, deve ter sempre uma atenção grande ao seu corpo e monitorizar os seus sinais. Sim. E se for à internet outra vez, cada vez mais está tudo na internet. E agora muitas vezes está tudo, mas não é muito informativo. Sim, Filipe, mas se procurarem sites mais fidedignos e não for atrás dos chats e do que aconteceu, e se for aos sites das sociedades, se for ao site da Sociedade Portuguesa de Dermatologia, se for ao site da Liga Portuguesa contra o Cancro, ou da ULS Médio Tejo, se for a sites fidedignos, encontra informação fidedigna. E essa informação mostra-lhe isto que eu lhe acabei de dizer, A, B, C, D, E, e é a evolução, é mostrar um sinal que mudou de aspecto ou que surgiu de novo. Voltando atrás, esta é a questão dos tumores de pele. Em relação ao envelhecimento, sim, preocupa mais as senhoras, como deve calcular, do que... Eu creio que já preocupa os homens também. Mas de uma forma geral preocupa mais. Só que eles disfarçam mais. Porque eu não sei se eles disfarçam. Têm outro tipo de atitude perante isso. Correm-se de intervenções mais complexas do que as senhoras que põem uns cremes. Se calhar é mais por aí. Por exemplo, cirurgia? Sim, cirurgia, ácido hialurónico, botox, aí cada vez mais os homens põem mais do que as mulheres, seguramente. Não gostam muito de pôr cremes, não gostam de pôr bases, como são mais radicais, portanto. São mais radicais e são mais eficazes, neste caso, que utilizam técnicas que dão mais resultados. As rugas preocupam todas as pessoas. Eu acho que é importante que a pessoa perceba que se aplicar um bom protetor solar desde sempre, tem muito mais efeito na prevenção das rugas do que depois pôr esses cremes então ir a um mercado incontrolável, que é os retinoides, o ácido hialurónico, a vitamina C, tudo isso prolifera sem controle, porque não é controlado por nenhuma agência de medicamentos. Quem faz esse tipo de produtos não está sujeito a qualquer regra. Não é como o leite, não é obrigatório que tenha lá uma determinada quantidade de leite. Chamam leite, mas pode ter mais água do que leite. Estes cremes não estão regulados por nada. Que as pessoas põem, ou é a cabeleireira ou a esteticista que diz que está aqui um que é muito bom, eu aconselho por isto, e as pessoas vão um bocadinho atrás daquilo. Na realidade há cremes com princípios ativos médicos que ajudam no fotoenvelhecimento. Ou seja, deve perguntar-se ao dermatologista? Deve-se perguntar ao dermatologista porque as concentrações dos medicamentos e as concentrações nos cremes dos princípios ativos é que contam. Deu o exemplo da vitamina C muito bem. Se for um cosmético que não é regulado, a concentração de vitamina C que lá tem dentro é ineficaz. Não serve para nada, é um placebo. Se for regulado e se for uma concentração importante, e a vitamina C, já agora aqui à laia de um amir, a vitamina C é instável à luz. A vitamina C, quando os frascos são abertos, perde a sua validade. Portanto, se não se tiver cuidado com esses pequenos pormenores, aplicou-se daquele fresquinho que custou os olhos da cara, não é? Aplicou-se a primeira vez, depois deixou-se aberto ao sol e depois anda-se a aplicar uma coisa que não tem lá nada dentro. Esta área da estética, um mix de vários profissionais, uns médicos, outros não médicos, e uns regulados, sei lá, dermatologia, cirurgia plástica, são especialidades reguladas pela ordem dos médicos, pela entidade reguladora da saúde, por isso tudo, e depois tem um sem número de profissionais que chamam assim determinado tipo de técnicas
que não têm eficácia comprovada. E aquilo que normalmente se diz, isto é natural, é biológico. Apelo aqui aos nossos ouvintes que vejam o que é o natural e o biológico e que vejam o que é que está escrito nas embalagens. Porque se forem comprar um medicamento, se forem comprar, passa aqui a publicidade, Benuron, está escrito lá atrás que é paracetamol e qual é o excipiente. Se forem comprar um cosmético num sítio não regulado, não está lá nada escrito. E podem dizer, não, é natural, é biológico, não faz mal nenhum, mas tem que ter lá qualquer coisa, a gente não sabe o que é. Portanto, cuidado com os medicamentos ou produtos que se utiliza na pele, mas eu queria pedir-lhe que reforçasse a mensagem principal para este verão, para o cuidado da pele. Sobretudo, acho que há uma coisa extra que eu gostava de acrescentar, que é as crianças. Vejo às vezes as crianças a correrem de um lado para o outro, brancas e algumas delas já vermelhas. Eu achava que havia um bocado de cuidado, mas acho que estes packs de férias muito curtos, antes ia-se de férias um mês para a praia, ia-se bronzear. Eram as férias grandes. Eram as férias grandes, esse de um mês para a praia. E saíamos de lá bastante bronzeados. Saímos bronzeados, mas normalmente não se apanhavam grandes escaldões, já não se apanhavam muitos escaldões. Agora não, as pessoas compram packs, uma semana, 2 semanas, vale o que vale, a pessoa faz o que pode, não é? Mas há que ir para a praia, há que aproveitar na plenitude. É a mesma coisa que comprar a pensão completa no hotel e depois não tomar o pequeno almoço. A pessoa vai e usa aquilo, usa excessivamente. Ter um bocadinho de bom senso com isto que eu disse dos protetores solares, porque, repare, depois também há aquele mito que se eu puser muito protetor solar não vou absorver a vitamina D. E agora, rara é a pessoa que não vem sempre a tomar vitamina D para a consulta, porque tem os níveis baixos. Eu confesso que não percebo como é que de repente ficou tudo com os níveis baixos de vitamina D. As pessoas diziam, mandam pôr protetor solar de tal forma que as pessoas nem absorvem vitamina D. Está provado que a absorção da vitamina D com o sol do dia a dia é suficiente. Não é preciso suplementos, não é preciso nada disso. Está cheio de desinformação. Creio que lançámos muitos alertas, anti-escaldão e outros. Muito obrigada, doutor, por todos estes esclarecimentos. Nós voltamos daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024 a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!